Saudações em Cristo a todos os nossos irmãos. Mais uma vez nós vamos dar continuidade aos estudos sobre oração e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito do nosso maior exemplo que nós temos na Bíblia sobre vida de oração, que é Jesus. E eu já convido então vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Lucas. A gente inicialmente vai dar uma folheada aí em alguns capítulos do Evangelho de Lucas, onde nós vamos perceber a vida de oração de Jesus. E aí depois nós vamos entrar com mais detalhes em relação à oração que ele nos deixou como modelo. Gostaria então, mais uma vez, de enfatizar aí o Evangelho de Lucas, para nós observarmos como era a vida de Jesus e como ele desenvolveu o ministério dele, tendo sempre como foco, como base, a oração. E aí, iniciando lá em Lucas 3, no versículo 21, é onde acontece o batismo de Jesus. E João Batista vinha, então, anunciando que ele viria, para ser o líder que o povo estava almejando. O povo na época não entendeu muito bem o estilo de liderança, mas foi com esse propósito que João Batista estava anunciando o ministério que Jesus iria desenvolver. E aí lá no capítulo 3, no versículo 21, é interessante que os outros evangelhos falam do batismo de Jesus, mas Lucas, ele dá uma ênfase, ele diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e veio do céu a voz dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me agrado, ou em quem me comprazo. E aí a gente começa a ver então que Jesus ele vai dar início ao ministério dele, quando ele está sendo batizado. O detalhe que Lucas nos coloca dizendo que enquanto ele orava que se ouviu a voz dos céus dizendo que era o Filho amado. Um outro detalhe também está em Lucas 6, vamos folheando aí o Evangelho de Lucas. Lucas 6, nos versículos 12 e 13, onde Jesus faz a escolha dos 12. Diz o seguinte: num daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus, quando estava fazendo a escolha dos seus discípulos, ele não escolheu só os 12. A gente vê lá em Lucas 10 que ele designou 72 para irem de 2 em 2, anunciando. Mas aqui é onde ele pega de todos aqueles que o estavam seguindo, onde ele seleciona os 12, a qual ele vai designar de apóstolos. E Lucas, mais uma vez, registra que ele passou a noite orando, e depois, então, no outro dia, foi que ele fez a seleção entre todos aqueles discípulos dos 12 apóstolos. Folheando mais para frente, em Lucas 9, de 10 a 17, nós vemos aí a primeira multiplicação dos pães, uma outra atitude de Jesus, onde os discípulos dizem: Senhor, já está ficando muito tarde, é melhor mandar todo esse povo ir para as suas casas, e que vem fome e a gente não tem alimento para todos. Onde ele diz: o que vocês têm? Encontrem aí o que se tem. E aparece então um menino com 5 pães e 2 peixes. E a atitude de Jesus qual é? Pega aquele pão e aquele peixe e dar graças. Então ele agradece o alimento e pega então aquele cesto e diz para os discípulos: distribuam aí de 50 a 50, e nós sabemos pelos registros bíblicos que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Um outro detalhe, já um pouco mais para frente do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, é quando vai acontecer a ceia, já se aproximando a Páscoa, e aí Jesus então se junta com seus discípulos para refeição, para ceia, onde ele pega o pão, dá graças, distribui o pão para os discípulos, e depois o cálice, dar graças para poder fazer a distribuição. E aí a gente vê esse exemplo de Jesus
nessa gratidão ao Pai quando está fazendo a distribuição dos elementos da ceia. Também, ainda no capítulo 22, nós observamos lá no versículo 39 e 40, Jesus vai para os Montes das Oliveiras, ele chama então 3 dos apóstolos para ir com eles, e lá o que Lucas nos revela é o seguinte: como de costume, Jesus foi para os Montes das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aí a gente vê então o momento onde Jesus já sabia que era chegada a hora, a sua angústia já estava tomando conta, e aí a gente vê eles indo para o Monte das Oliveiras para orar. O que ele fez foi se ajoelhar para clamar ao Pai. E continuando o narrar da história lá no capítulo 23, no versículo 34, Lucas 23, 34, onde já na cruz, Jesus diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, mesmo com toda a dor física que ele estava passando ali, no derramar de sangue, de ter levado aquela cruz, de ter sido crucificado, de ter os seus pulsos, as suas mãos e os seus pés perfurados por um prego, ele ainda olha para as pessoas que estão fazendo aquilo e pede que Deus os perdoe. Então, um outro exemplo aí, que além da atitude de oração, ele tinha essa atitude de amor para com os outros, e ele, sendo maltratado, ele ainda pede que Deus perdoe aqueles que estavam o maltratando. E ainda no capítulo 23, já no 46, é onde ele dá o último suspiro e mais uma vez ele ora, onde ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a gente vê aí desde o início do ministério de Jesus até o seu último suspiro, a vida de oração que ele tinha, e isso nos deixa como exemplo. E aí em Lucas 11, é quando os discípulos pedem de Jesus nos ensina a orar. É um pedido que vem dos mais próximos, que estão vendo ali o ministério. E aí a gente se faz então ao questionamento: por que os discípulos estão pedindo isso? Será que eles não sabiam orar? E quando nós lemos a história, nós sabemos que sim, eles tinham a prática da oração, a prática de um determinado horário do dia, em um determinado momento, de fazerem o momento de oração. Eles sabiam sim orar. Não era uma coisa que era estranha, que era diferente. Acontece que eles observavam, como eles eram muito próximos, eles observavam Jesus e como Jesus orava. Jesus ali estava sendo um exemplo para eles, e eu imagino que a petição deles de dizer: Senhor, nos ensina, era para que Jesus ensinasse exatamente como que ele fazia aquilo, de que maneira, qual era o sentimento que ele tinha. Era uma forma mesmo de tentar imitar Jesus, porque a vida de Jesus, ela impactava os discípulos. E aí isso estava refletindo nas orações dele, a dedicação que ele tinha, por muitas vezes, de ele deixar toda a multidão, de se afastar, de permanecer sozinho no momento dele com o Pai, desse relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. Tudo isso refletia aos discípulos. E era isso então que os discípulos queriam aprender. Era essa conexão da vida pessoal de Jesus e da oração, e da vida de oração que ele tinha. E aí vem um ensinamento para mim e para você. Será que nós estamos olhando para esse exemplo de Jesus de em tudo na nossa vida nós pararmos para colocar o nosso momento de oração como sendo prioridade? Nós observamos aí a prioridade que Jesus dava para a oração antes de determinadas circunstâncias, de determinados eventos muito importantes na vida de Jesus. Sempre tem o registro de que ele tinha passado a noite em oração, ou de que ele tinha se afastado para orar, e depois disso vinha aquele evento impactante para as nossas vidas até o dia de hoje. Então nós percebemos isso
fazendo parte da vida de Jesus. E aí eu queria, destacando aí, fazendo um resumo do que o Evangelho de Lucas nos retrata sobre a vida de Jesus como uma vida de oração, alguns princípios que nós observamos nessa caminhada aí do ministério de Jesus. Primeiro, lá em Lucas 3:4, voltando lá à questão do Jesus sendo batizado, enquanto ele orava, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e aí ele, cheio do Espírito Santo, já em Lucas 4, Lucas começa dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo quando vem a cena da tentação. E nós percebemos esse momento que Jesus parava para se capacitar antes de desenvolver uma atividade. Ele buscava no Pai estar cheio do Espírito Santo, ele buscava no Pai essa capacitação para desenvolver o exercício, para desenvolver a atividade, para que aquele evento posterior acontecesse. Então nós temos aí como princípio, o princípio da capacitação. Um outro princípio a gente observa lá em Lucas 5, 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho de Lucas 5, nos versos de 15 a 16, onde diz o seguinte: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo sabendo que ele tinha uma multidão, mesmo sabendo que tinham várias pessoas que estavam à procura dele, a atitude dele era de buscar o Pai. Deus, o Pai, merece sempre o primeiro lugar. Precisa ser prioridade. E era isso que Jesus fazia. Mais importante do que ter sucesso, porque se ele quisesse sucesso, ele queria era mais multidão. Então, mas eu entendo que o princípio de colocar Deus em primeiro lugar era visível na vida de Jesus, porque mais importante do que estar ali tendo sucesso diante das multidões era parar e ir para um lugar reservado para suplicar, para clamar ao Pai. Um outro princípio é da dependência de Deus. Lucas 6:12, a gente observa isso. Lucas 6:12, e diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ele tinha uma dependência de Deus, ele sabia que ele precisava estar ligado com o Pai para desenvolver o que ele tinha que desenvolver, para conseguir cumprir o propósito para o qual o Pai o tinha colocado aqui entre nós, feito humanos como nós. Então, o mais importante era depender de Deus para o que ele precisava fazer. E isso é um princípio para a nossa vida, o princípio da dependência de Deus, que nós possamos aprender a depender de Deus para todas as nossas decisões, para todas as nossas atitudes. Um outro princípio é o princípio da comunicação verdadeira. Nós vemos lá em Lucas 9, de 18 a 20, onde os discípulos estão naquela indagação: mas Senhor, quem és? Quem os outros? Ele pergunta, diz: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Então, Lucas 9, de 18 a 20. Assim, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos, então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E aí a gente vê a questão da comunicação verdadeira, de Jesus dando ênfase, por mais que aquilo fosse difícil, ele sabia de tudo que iria acontecer, ele entendia que iria ser rejeitado, mas em nenhum momento ele deixa o propósito de Deus de lado para dar um outro tipo de ênfase. Ele continua dizendo: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que os discípulos enfatizam e é a forma como ele coloca, diz: as pessoas precisam entender isso, de mim como Cristo. Hoje eu e você precisamos, por mais que isso seja difícil para a sociedade, para o mundo que a gente vive, por mais que seja complicado, nesse mundo que está tão diferente dos princípios cristãos, mas a gente precisa continuar pregando a mensagem verdadeira. Um outro princípio é o princípio da entrega. É o que a gente vê lá em Lucas 22, de 40 a 44, no momento onde ele é levado para ser preso, para ser crucificado. Lucas 22, de 40
a 44, que diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a oração dele foi a seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí a gente vê a entrega incondicional que Jesus estava colocando para o Pai. Ele estava sofrendo, ele estava carregando os pecados de todos. Ia iniciar o processo de carregar o pecado de todos nós sobre ele, sobre os seus ombros, mas mesmo assim ele se entregou incondicionalmente para que fosse cumprido o propósito de Deus. E a gente vê isso também sendo citado lá em Hebreus 5:7, onde fala que a oração que agrada a Deus é a oração humilde, é a oração de entrega. E cita Jesus como o exemplo de Jesus nesse momento, onde ele se entrega incondicionalmente. E aí o último princípio que eu trago em relação à vida de Jesus é o que aconteceu na cruz, então, a conversão do ladrão na cruz, que está lá em Lucas 23, 42 e 43, onde nós percebemos que a oração é a chave para a salvação da humanidade. A gente muitas vezes vai fazer um trabalho, vai fazer um projeto, vai desenvolver um projeto de evangelismo e antes de sair para evangelizar, para entregar um folheto, chama todo mundo, dá as mãos e ora. Só que a gente esquece que não é só aquele momento de oração. É você ter uma vida de oração e é você colocar todos esses projetos, todas essas atitudes em oração diante de Deus. Não só com 2 minutos antes de sair, mas sim de ter feito isso durante uma vida, de pensar numa vida de oração para que a gente consiga evangelizar da melhor maneira possível. Antes de evangelizar, nós só vamos ter resultados no nosso evangelismo, seja no evangelismo pessoal, seja no ministério de evangelismo, se nós tivermos uma vida de oração. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Agora, então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus. Agora nós vamos lá para Mateus. E o nosso estudo específico de hoje vai ser pensar no modelo que Jesus nos ensinou, na oração que Jesus nos ensinou, que é tão conhecida e intitulada como oração do Pai Nosso. Só que antes de pontuar alguns ensinamentos sobre a oração do Pai Nosso, eu queria que nós pensássemos no contexto onde essa oração ela foi colocada conforme a narrativa de Mateus. E aí o Evangelho de Mateus, ele lá nos capítulos de 5 a 7, é o que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E aí no Sermão do Monte, Jesus então começa falando das bem-aventuranças, ou da felicidade. Em algumas versões diz feliz é aquele, e assim ele vai citando como é para o homem obter a felicidade, para o homem ser bem-aventurado. E depois disso ele dá continuidade falando da importância do diferencial do homem ser sal e ser luz, de fazer a diferença nesse mundo. Ele também fala a respeito do cumprimento da lei, da importância do que é a lei, de obediência à lei. E aí, depois disso, ele já vai falando sobre relacionamentos pessoais. Ele fala sobre o homicídio ou o ódio de um irmão para com o outro. Ele fala a respeito do adultério, do pensamento que já é um adultério, do pensamento impuro que já é considerado adultério. Fala a respeito do divórcio. Fala a respeito de julgamentos, juramentos, vingança e de amar os inimigos. Então a gente começa a ver aí uma continuidade, onde primeiro ele fala de você, do ser humano, para ser feliz, do ser humano para fazer a diferença. Depois disso ele fala do relacionamento do ser humano com o próximo e vai citando essas coisas que envolvem os nossos relacionamentos. E é onde ele entra então na oração. E aí a gente já começa a ver a continuidade onde ele fala do nosso relacionamento com o Pai. Primeiro somos nós, para nós observarmos os nossos atos, depois nós observarmos o nosso relacionamento com o próximo. E aí ele começa então falando a respeito da oração, do jejum, e ele vai falar do céu.
ele fala sobre a bondade de Deus, ele fala dos 2 caminhos, ele fala das riquezas do céu, ele fala dos falsos profetas, e ele enfatiza, então, esse Sermão do Monte já no capítulo 7, falando a respeito do reino dos céus. E nós percebemos, então, a importância da oração para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus e para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com o próximo e também pensar em estarmos ensinando para as outras pessoas que o reino de Deus, ele inicia aqui. Inicia quando nós temos a nossa vida de comunhão com o Senhor e quando nós testemunhamos isso para que outras pessoas venham a querer, por meio da nossa vida, do nosso exemplo, a querer seguir o mesmo Cristo que nós seguimos. E aí, então, gostaria de que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 6. Nós vamos ler de 5 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos de 5 a 15. Diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aí a gente vê, então, nós tiramos algumas lições do porquê que Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Primeiro, nós observamos a questão da motivação. Ele começa falando que as pessoas não podem estar motivadas em impressionar as pessoas, em impressionar os outros. A nossa motivação deve ser o fortalecimento do nosso relacionamento com o Pai. E não você mostrar para a igreja, você mostrar para os seus líderes na igreja, ou você mostrar para as pessoas do seu trabalho que você tem uma oração bonita. Essa não pode ser a nossa motivação para orar. Um outro destaque que a gente faz também do texto é a respeito da aparência. Muitas vezes nós, até sem intenção, nós queremos alguma coisa ou pensamos em orar em algum determinado lugar para aparentar que nós somos crentes, para mostrar para os outros que nós somos de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. E não necessariamente porque ali a gente vai estar mostrando o relacionamento que nós temos com o Senhor, a intimidade que nós temos com o Senhor, mas sim para que os outros vejam, para que essa aparência, que os outros percebam que nós somos de uma determinada religião. Um outro destaque também que a gente pode fazer desse texto está em relação ao serviço. Muitas pessoas, elas se envolvem no serviço para querer aparentar para os outros. Na minha igreja eu tenho um determinado cargo, na minha igreja eu faço isso. Às vezes lá no trabalho você quer dizer para as pessoas, não, porque na minha igreja eu vou para o culto de oração, porque eu sou acostumada a orar, porque eu sei orar em público. Muitas vezes a gente acaba tendo uma determinada atitude de receber ou de querer fazer algum serviço, mais uma vez para aparentar para as outras pessoas. E esse cuidado nós precisamos ter no nosso coração. Será que o nosso serviço, será que as nossas atitudes, elas estão sendo realmente para buscar o Senhor,
pensando no reino, ou elas estão sendo como aqui nos colocado a respeito dos hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas ou nas esquinas para mostrar para os outros que tem esse tipo de serviço, esse tipo de atividade. E aí, da mesma forma também, a gente observa algumas atitudes daqueles que são muito religiosos. Pessoas que vivem da religiosidade e pouco de ter uma intimidade com Cristo ou de conhecer mais a Cristo. A religiosidade, o que é? Você pegar e fazer a oração do Pai Nosso 10 vezes no dia. É você pensar em algumas orações que já estão aí escritas ou que foram escritas por homens e fazer essa repetição tantas vezes para que você seja perdoado. Nós observamos muito isso, que ainda hoje existem pessoas que fazem isso, que pegam a oração do Pai Nosso e diz: se eu orar 15 vezes, 20 vezes, eu vou ser perdoada desse pecado que eu cometi. E aí nós entendemos que não é isso que Jesus está nos ensinando, muito pelo contrário. Ele faz essa crítica à religiosidade, mais uma vez a ênfase aí, a você aparentar que você é um cristão e não necessariamente você ter uma vida de relacionamento com o Senhor. E às vezes você nem conhece Deus como nós deveríamos conhecer. Quanto mais a gente se aprofunda em estudar a palavra, mais a gente vai conhecendo de Cristo e mais a gente vai entendendo como deve ser o nosso comportamento. E aí nós percebemos isso, que esses hipócritas, eles já têm a sua recompensa. Jesus deixa isso muito claro. A outra coisa em relação ao público ou secreto. Nós já tivemos aí estudos anteriores falando a respeito da oração em público, ela é importante. Paulo menciona a importância da igreja estar orando. Ele mesmo se cita como exemplo, dizendo que ele venceu algumas coisas porque a igreja permanecia em oração. Nós percebemos aí em algumas outras situações também grupos de oração, que lá em Atos a gente vê a respeito de grupos de oração que são formados. Então existe sim a oração em público, ela precisa ser feita quando nós estamos reunidos cultuando ao nosso Deus, nós pararmos um momento para a oração. Porém, a nossa vida deve refletir uma vida de oração com o Pai. O nosso relacionamento é fortalecido com o Pai quando a gente está na nossa oração em secreto. E isso precisa ser enfatizado na nossa vida, como nós lemos aqui no texto que Jesus coloca: vai, fecha a porta do teu quarto, é você sozinho. E aí eu quero abrir e fechar um parênteses, não necessariamente precisa ser num quarto, mas é importante que você tenha algum lugar na sua casa ou no seu trabalho, dependendo do trabalho, se você tem uma área, uma sala que é só sua, de você parar, você criar aquele ambiente para o momento onde você vai conversar com o Pai. E aí, por último, eu quero enfatizar em relação à comunicação. Será que nós nos comunicamos bem com o nosso Pai Celestial? A gente conhece o nosso Pai? A gente sabe com quem a gente está conversando? Será que nós temos nós damos prioridade na nossa vida para esse relacionamento? Você conhece seu filho? Você dialoga com seu filho? Você conhece seu esposo? Você tem momentos de diálogo com seu esposo? Você conhece seu amigo? Sempre a gente tem aí 1, 2 que são os nossos melhores amigos. Nós os conhecemos? A gente os conhece porque a gente conversa, porque a gente convive, porque a gente sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa deixa de querer, o que gosta, o que não gosta. E essa comunicação com o Pai é importante. A gente precisa conhecer quem é que a gente está conversando, a gente precisa conhecer sobre o que a gente vai conversar, como nós vamos conversar. Isso é comunicação. Hoje em dia nós temos observado aí as deficiências de comunicação nos nossos ministérios, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Parece que as redes sociais cresceram tanto e quanto mais elas crescem, menos a gente se comunica com as pessoas. E Jesus nos mostra a importância de nós nos comunicarmos com o Pai. Então, isso é importante nós termos como lição daquilo que Jesus nos ensinou. E falando especificamente sobre os versos de 9 até 13, que é a oração do Pai Nosso, essa oração ela nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar.
E esse estudo aqui da Escola Bíblica sobre a oração do Pai Nosso, ele está dividido em duas partes. Então agora nós vamos falar sobre 3 dimensões e aí no próximo estudo nós vamos dar continuidade falando sobre outras dimensões pela qual nós precisamos aprender a orar, tendo como base a oração conhecida como Pai Nosso. E aí a primeira dimensão é recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Como é então que nós fazemos isso, se a gente ainda não tem isso muito vivo no nosso coração, no nosso dia a dia? Recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Primeiro, é reconhecer Deus como nosso Pai, como nosso melhor Pai. E aí eu quero enfatizar que aquelas famílias que têm as famílias que nós consideramos socialmente como famílias estruturadas, muitas vezes um filho que tem um bom relacionamento com seu pai, isso acaba se tornando mais fácil, porque a gente pega o modelo do nosso pai terreno, então a gente acaba assimilando melhor isso. Mas eu quero enfatizar para as pessoas que ou não conheceram o pai, ou que já tiveram algum problema de relacionamento com o seu pai, ou que perderam o pai muito cedo na vida. A gente pode olhar para Deus como sendo o nosso melhor pai. Ele é o nosso melhor pai. Ele é o nosso melhor exemplo de pai. E quanto mais a gente se considera como filho dele, a gente procura ser obediente aos mandamentos dele, isso vai se tornando uma ação muito prática, muito simples no nosso dia a dia. Essa dimensão da paternidade a gente precisa diminuir cada vez mais e nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. E como santificar então o nome de Deus? Como honrar o nome de Deus? E nós observamos então que o texto fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E sempre ela vai colocando como sendo o plural. Nosso, nós, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então a gente santifica o nome de Deus, a gente honra o nome de Deus na nossa oração, quando a gente começa a orar como irmãos, começa a orar como igreja, quando a gente começa a excluir o nosso eu e passa a ter esse relacionamento com Deus pensando como igreja. E aí eu não estou falando só do templo da primeira igreja batista que fica no centro da cidade de Manaus, não é isso. Eu estou falando como igreja de pensar no nosso próximo e que as nossas ações reflitam Cristo para o nosso próximo. Isso é ser igreja. A gente santifica o nome de Deus, a gente honra a Deus quando a gente ora como cidadão do reino. Quando a gente reconhece que Deus nos trouxe, que Deus nos colocou aqui para que a nossa vida seja modelo, seja exemplo, para que nós aqui possamos mostrar para os outros que é Ele quem governa sobre tudo isso. O reino é dele. A gente está aqui de passagem, nós vamos, depois que nós passarmos dessa vida, reinarmos com ele, sob o governo dele, em um outro nível que nós chamamos de céu, e isso precisa ser mostrado para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente honra o nome de Deus quando na nossa oração a gente começa a pensar nesse coletivo, a gente começa a pensar no nosso papel como igreja, mesmo sendo uma oração individual, mesmo sendo uma oração pessoal. Aquilo que a gente vai pedir do nosso Pai é aquilo que vai refletir a bondade dele para com os outros, é aquilo que vai fazer com que os outros reconheçam ele como Senhor das nossas vidas e como Senhor das vossas vidas. Então, tudo isso está interligado na forma como a gente ora. A segunda dimensão é observar a vida da maneira como nós a vivemos e que não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. E aí nós temos 2 padrões, o padrão do mundo e o padrão de Deus. Hoje em dia, como é que nós temos visto a nossa sociedade? O padrão que nós consideramos hoje como o padrão do mundo. Primeiro, é um padrão baseado em mentiras. A gente tem observado muito isso em várias áreas da nossa sociedade, onde sempre tem um foco de mentira. As famosas fake news hoje estão aí em quase todos os locais. A gente acaba se deparando ou recebendo aí nos nossos grupos de redes sociais as famosas fake news, porque a sociedade está
tem vivenciado ou tem dado muita ênfase para as mentiras. Já o padrão de Deus que nós encontramos na palavra de Deus é ser sempre verdadeiros. Nós precisamos proclamar a verdade, nós precisamos proferir verdade. O padrão do mundo é a ganância, é o amor ao dinheiro, é você ter sempre mais, é o status perante a sociedade. Qual é o padrão de Deus? É a justiça, é nós sermos justos, é nós aprendermos a compartilhar para que todos nós, eu e o meu próximo, estejamos bem. Isso é sermos justos com o próximo e isso é refletir a justiça de Deus. Qual é o padrão do mundo? São as guerras, as desavenças. Que vença o melhor. Esse é o padrão do mundo. Qual é o padrão de Deus? A paz. Nós devemos buscar vivermos em paz uns com os outros. Isso está como ensinamento bíblico. Nós temos que deixar as diferenças de lado, as desavenças de lado, para vivermos em paz. O padrão do mundo, cada um quer se servir do seu próximo, você quer ser servido, você quer subir, quer estar num patamar para que outros venham a lhe servir. Qual é o padrão de Deus? Nós devemos ser servos, nós devemos estar dispostos a servir o nosso próximo. Qual é o padrão do mundo? É a vingança, se eu receber, eu vou ter que dar na mesma moeda, eu vou ter que colocar o troco da mesma forma, no mesmo nível. E qual é o padrão de Deus? É o perdão, é o amor. Esse perdão, esse pedido de desculpa que deve fazer parte da nossa vida. E aí o nosso maior desafio, a oração do Pai Nosso, ela não propõe uma atitude passiva. Nós não somos chamados apenas para constatar o estado de alguma coisa aqui nesse mundo, mas sim para sermos considerados como aliados de Deus na construção do reino. E isso já linka para uma terceira dimensão, onde nós podemos confiar em Deus para suprir a nossa vida. Está lá quando ele diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aí não é só pão, alimento físico, é em todos os aspectos. Lá no povo, quando estava no deserto, Deus dava o maná, que era um pão diário. Não podia ser guardado para o dia seguinte. Tinha que ter a confiança de que cada dia Deus ia suprir. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar confiando que a provisão de amanhã já está garantida para nós. Nós precisamos ter a confiança de que Ele está cuidando de nós a cada momento, de que Ele está providenciando aquilo que é necessário para nós. E aí, mais uma vez, eu enfatizo, não é para mim enquanto pessoa, somente eu, mas é para nós enquanto corpo, enquanto reinos, enquanto filhos de Deus. Essa é a nossa necessidade maior. E aí, para concluir, eu quero enfatizar novamente a questão do reino de Deus. O reino de Deus, ele existe e ele é uma alternativa aos reinos do mundo. Os reinos do mundo podem seguir o exemplo do reino de Deus e refletir isso, os padrões de Deus aqui na terra. E quando nós temos, e aí eu vou falar não só para os nossos governantes maiores, mas sim para quem está em algum cargo de liderança, seja no trabalho, seja na igreja, essa liderança, essa governança, ela precisa refletir os padrões de Deus. O reino de Deus é uma realidade presente. Deus nos colocou aqui para que nós sejamos o reflexo do reino dos céus, para que as nossas atitudes aqui, elas incentivem ou deem ênfase para que outras pessoas queiram fazer parte desse reino. A gente precisa considerar isso, que a nossa vida aqui ela é uma antecipação do nosso reino eterno, daquilo que nós vamos viver eternamente. E aí, então, eu quero enfatizar para que a nossa oração seja para que o reino de Deus seja uma realidade em nossas vidas. Que nós possamos orar e agir para que o reino se torne uma realidade na vida do nosso próximo, a partir do nosso testemunho. Que nós possamos harmonizar a nossa vida à cultura do reino de Deus, o mais próximo possível. Que nós possamos estar alinhados com a cultura e com o padrão que Deus quer de cada um de nós. E, por último, então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos do Pai Nosso. Em que eu preciso melhorar? Eu preciso aprender e conhecer mais de Deus?
Sim, a cada dia, quanto mais a gente estuda da Bíblia, mais a gente reconhece que não sabe nada de Deus. E a gente precisa, então, estar estudando cada vez mais a palavra para conhecer mais dele, para ter mais intimidade com o nosso Pai. Eu preciso aprender a honrar o seu nome. Como eu falei, como é que eu honro o nome de Deus? Como é que eu santifico o nome de Deus? Quando a minha vida reflete essa santidade para o meu próximo. Eu preciso melhorar ao permitir que a vontade dele seja feita por meu intermédio. Quando eu me coloco como servo para que ele haja através de mim para abençoar outras pessoas, para abençoar os ministérios, para abençoar a igreja. E não para fazer aquilo que eu quero, mas para refletir aquilo que ele quer, para refletir os propósitos dele, as promessas dele. E eu preciso melhorar em deixar de estar ansioso, confiar de que ele supre as nossas necessidades. É a petição que a gente faz na oração do Pai Nosso, que ele nos dê o pão de cada dia, e eu preciso confiar. Assim como aquele povo lá no deserto, sabia que a cada dia ia ter um maná, que nós possamos estar confiantes de que a cada dia Deus vai suprindo a minha e a sua necessidade, e vai suprindo a nossa necessidade enquanto igreja. E então, quero enfatizar para que vocês não percam a próxima aula, onde nós vamos estar dando continuidade à oração do Pai Nosso. Nós vamos dar continuidade àquilo que Jesus ensinou, tendo essa oração como modelo, e aí nós vamos aprender outras dimensões. Amém.